Olá, boa noite. O ponto de vista de hoje vai discutir dois assuntos importantes e que mexem com a vida de todos nós. Na próxima quarta-feira, o Código Civil Brasileiro completa 10 anos. O que mudou na vida dos brasileiros e será que o país avançou? No primeiro bloco do programa, vamos falar de doações de órgãos. Esta semana, o Ministério da Saúde fechou parceria com uma rede social para incentivar as doações. 180 milhões de brasileiros têm acesso à internet e quase 40 milhões usam as redes sociais. Para falar desse assunto, nós convidamos a coordenadora da Central de Transplante de Pernambuco, Noemi Gomes. Boa noite, Noemi. Me explica como é que vai funcionar essa parceria. Boa noite, Eliana. Obrigada pela oportunidade. Isso é mais uma forma da gente divulgar esse assunto e fazer com que o assunto da doação de órgãos venha para dentro de casa. Então, isso é uma ferramenta importante de divulgação, onde as pessoas vão poder optar e colocar na sua página, né, no seu perfil, se você é ou não doador de órgãos. E isso é muito importante, porque a gente tem ainda uma recusa familiar em torno de 40%. E se as pessoas dizem ainda em vida que querem ser doadores, com certeza essa vontade ela vai ser respeitada no momento da morte. Lá na rede social que o Ministério da Saúde fez essa parceria, o que vai ter? Vai ser um texto explicando a importância, como funciona o processo de doação de órgãos, algum telefone para que as pessoas possam ligar para ter mais informações? Existe, quando você curte a página, você vai ter acesso a informações sobre o processo de doação e lá você coloca adicionando no seu perfil se você é ou não doador de órgãos. E isso é muito importante, que é uma coisa nacional, a gente sabe da importância das redes sociais e o que pode ser divulgado dentro delas. A Agenda Central ela tem um telefone 24 horas, que como essa questão nacional não vai ter o da Central, mas nós podemos divulgar, que é o 0800 281 2185. Tá, eu vou pedir para que você possa repetir, para que o telespectador que está em casa possa anotar esse número. 0800 281 2185. Agora, você disse que a pessoa ela vai poder aceitar, curtir aquele perfil, a página, mas, no entanto, após a morte dessa pessoa, é a família que permanece com a resposta final, se doa ou não os órgãos. Isso, o fato de ele declarar na rede social que ele é doador não tem um valor legal. No final de tudo, a família é quem precisa autorizar. Mas como ele divulgou em vida que queria ser doador, a tendência da família realmente é obedecer esse desejo e fazer questão de atender. Nós já tivemos vários casos de pessoas espontaneamente que nos procuraram por saber do momento da morte daquele ente querido, porque a pessoa em vida falou que queria ser doador. Olha, por que a família, por que os familiares, as pessoas têm tanto medo, receio de autorizar a doação dos órgãos? É uma questão cultural, Eliane. Das principais causas de recusa familiar diz respeito à integridade do corpo após a morte, a necessidade de se enterrar aquele corpo com todos os órgãos dentro. E isso é uma questão cultural, que realmente só com informação a gente consegue modificar para fazer com que as pessoas façam doação, porque após a doação o corpo ele não fica mutilado. A rotina do velório não vai precisar caixão lacrado, não vai precisar de nada de diferente do habitual, porque ele foi doador. Tudo é recomposto de forma digna, até porque isso é previsto em lei. Nós temos que devolver o corpo desse doador de forma íntegra, de forma digna a essa família que doou. Muita gente tem medo porque acha que se a pessoa for doadora, ela vai acabar sendo morta antes do tempo dentro de um hospital, digamos assim, que os órgãos vão ser roubados. Há esse receio. Existe, em menor proporção. O diagnóstico de morte cefálica hoje é um diagnóstico muito seguro, composto por 2 avaliações médicas, por médicos que não fazem parte do processo de transplante nem de captação. Um deles tem que ser neurologista e acompanhado de um exame gráfico, que pode ser um eletro, um Doppler, uma angiografia. Então, só após essas 3 avaliações, dando compatíveis com a morte cefálica, a gente pode afirmar que aquela pessoa está clinicamente morta. E aí sim proceder à doação dos órgãos. Nos últimos anos, o número de pessoas que têm doado órgãos, ele aumentou? Tem aumentado progressivamente, né? Mas esse ano de 2012 a gente realmente tem comemorado. O avanço foi muito grande. E se a gente comparar o primeiro semestre do ano passado, houve um aumento de 95% no número de doações. Ano passado, nesse mesmo período de janeiro a junho, a gente teve 32 doações. Esse ano nós tivemos 62. Isso aconteceu não só com órgãos sólidos, ou seja, doações múltiplas, ou seja, quando tem órgão sólido, coração, fígado, rins, mas também no número de córneas.
Em relação ao primeiro semestre do ano passado, nós tivemos um aumento de 63% no número de doações de córneas. Quer dizer, e apesar desse aumento, que você acaba de colocar agora de 62 doações, a lista de espera ainda é grande. Ainda é, são mais de 3 mil pernambucanos aguardando em lista de espera. Apesar do aumento, esse aumento ainda não é suficiente para que a saída seja maior do que a entrada em lista. Aí eu vou ler agora, olha, por exemplo, na lista de espera por doação de um coração existem 4 pessoas, doação de um fígado, 126 pessoas, de um rim, 1.772 pessoas, rim e pâncreas, 6 pessoas, córnea, 1.182 pessoas, medula óssea, 76. Quer dizer, é muita gente num sofrimento esperando um apoio, a ajuda de uma pessoa. Exatamente. Essas pessoas, elas vivem o dia aguardando o telefonema que vai chamar ela de volta para a vida. Na verdade, é isso, né? Na terapia renal, você tem pessoas que têm grandes capacidades profissionais, que têm chances de crescer profissionalmente, mas como estão presas à máquina de hemodiálise, elas não podem crescer, porque elas têm um compromisso 3 vezes na semana aí para hemodiálise, senão ela vai morrer. E com o rim, não. O novo rim, isso vai trazer essa vida de volta. A mesma coisa com o fígado, nós temos histórias fascinantes de pessoas que receberam o transplante de fígado e se transformaram realmente em novas vidas. Qualquer pessoa, é claro, depois da morte, ela pode ser uma doadora ou existem alguns casos de pessoas que tinham determinadas doenças e não poderão doar nenhum órgão? De uma forma geral, a gente pode dizer que qualquer pessoa pode ser doador. Lógico que diante da condição da morte cefálica, como há um distúrbio geral do organismo, pode acontecer que os órgãos entrem em sofrimento tal que não permitam a doação. E existem também os testes que são feitos quando a família autoriza a doação. A gente precisa testar se a pessoa tem sorologia positiva para HIV, hepatite B e C, e isso pode restringir a doação. Mas, via de regra, a gente pode dizer que qualquer pessoa pode ser doador. Ora, já houve casos, já ocorreram casos onde uma pessoa negou a doação e logo depois, um tempo depois, ela precisou de doação de algum órgão? Eu não tenho conhecimento aqui em Pernambuco, mas eu já vi numa reportagem da Veja, inclusive, alguns anos atrás, o relato de uma mãe, que ela teve uma filha que morreu de morte cefálica, vítima de um traumatismo crânioencefálico, e ela negou a doação. E pouco tempo depois da morte dessa filha, ela descobriu que o filho mais novo tinha um problema no fígado, que somente um transplante resolveria. E na reportagem ela relata que naquela hora veio a negativa que ela teve daquela primeira filha. E aqui a gente teve um caso interessante de uma senhora do interior, inclusive analfabeta. No primeiro momento ela negou veementemente a doação, disse que não autorizava a retirada de nada. E aí passou a noite, e no outro dia de manhã ela nos procurou no Hospital da Restauração, muito angustiada, querendo fazer a doação. E ela disse que quando chegou em casa, esfriou a cabeça, ela pensou que daquele filho ela ainda tinha mais 7, inclusive ela e o marido. E ela ficou pensando que se por um acaso ela viesse a precisar do transplante algum dia, com que cara ela iria pedir a Deus um órgão se ela estava negando daquele filho que morreu. Então, ela doou, no primeiro momento ela negou, mas depois ela refletiu melhor, que a gente sabe que essa decisão é muito difícil. E ela é feita no momento mais difícil do ser humano, que é a morte de um ente querido. E é um procedimento e um momento muito difícil de você poder chegar até a pessoa que ela está sofrendo e você ali pedir autorização para que ela doe um órgão. Por isso que a gente precisa de treinamento. Então, quem faz esse trabalho, que precisa fazer entrevista familiar para doação, precisa ter treinamento, porque existem várias situações, inclusive de revolta com o sistema hospitalar, com o sistema de saúde. Muitas vezes as pessoas acham que aquele parente não foi bem atendido e naquele momento de decidir, ele também vai refletir isso para a gente. Mas a principal causa realmente da negativa familiar é a necessidade da integridade do corpo. Então fica aí o apelo, para que as pessoas, que se veem numa situação como essa, que possam aceitar, que possam confirmar, no caso das famílias, a doação dos órgãos da pessoa que morreu. Isso. E que eles procurem saber as informações, para que eles tomem essa decisão realmente baseada nas informações corretas e não em boatos ou casos inverídicos que possam acontecer. Ok, Noemi, só vamos repetir o número do telefone para que as pessoas possam ligar, até para ter informações, ou para tirar dúvidas, esse mito de que o órgão vai ser roubado do corpo daquele paciente, daquele ente querido. É o 0800 281 2185. Ok. Noemi, eu agradeço muito a sua participação e a gente espera aí que essa parceria com as redes sociais
possam ajudar e que aqui em Pernambuco, né, a gente consiga diminuir esse índice de mais de 3 mil pessoas que estão na fila à espera de um órgão. E não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta em pauta os 10 anos do Código Civil Brasileiro. Até já! O Código Civil Brasileiro levou 47 anos para ser elaborado e foi promulgado há 10 anos. Será que o país avançou? Para falar sobre esse conjunto de normas que rege a vida dos brasileiros, nós convidamos o diretor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados de Pernambuco, Rony Duarte. Boa noite, Rony. Boa noite, Eliana. O país avançou com o novo Código Civil ou com o Código Civil que está em vigor? Eliana, o país avançou e a nossa legislação também. Foi um projeto que tramitou ao longo de quase meio século. É hoje um dos diplomas legislativos de vanguarda em todo o mundo, reconhecidamente. Quer dizer, é um dos códigos, é o Código Civil mais moderno no mundo. É um dos mais modernos. Eu não posso te afiançar que seja absolutamente o mais moderno, mas nós não temos, no âmbito da Europa e da América Latina, nenhuma codificação que tenha sido promulgada após o nosso Código Civil. Quando a gente fala em mais moderno, um dos mais modernos do mundo, é simplesmente por uma questão de tempo ou porque as normas que fazem parte desse código, de fato, elas avançaram e não tem uma decisão melhor em todo o mundo? Na verdade, Helena, ela é uma codificação moderna não apenas pelo critério temporal, mas também pelo ponto de vista dos conceitos. O que é que eu destacaria? Os alemães, desde o Código Civil alemão, que é do início do século XX, de 1901, salvo engano, eles começaram a utilizar normas abertas. O que quer dizer isso? Normas que não são absolutamente exatas do ponto de vista da redação. Eles utilizam de conceitos que eles são passíveis de terem variação de acordo com o tempo, de maneira a permitir que o juiz possa adaptar aquele texto às mudanças na sociedade. Tanto assim é que a legislação alemã, que é do início do século XX, só veio a sofrer uma alteração significativa em 2002. Um exemplo disso, conceitos como boa-fé, como justiça contratual, ou seja, são expressões que o codificador usou e que permite que os tribunais deem uma interpretação hoje e deem uma outra interpretação daqui a 10 ou 20 anos, ou seja, é uma vacina contra o envelhecimento da legislação. Mesmo com o código, ele permite que o juiz dê interpretações diferentes? Veja, qualquer texto normativo, ele é passível de interpretação. As pessoas até dizem, porque é uma interpretação literal, mas você sempre vai ter de encontrar algum tipo de mediação entre o que está escrito e o que vai se entender. A escrita é um símbolo, então o juiz, o advogado, eles necessariamente vão desenvolver uma atividade interpretativa, uma atividade hermenêutica. O que eu falo é que o Código Civil, ele facilita essa atividade interpretativa e valoriza o papel do juiz quando ele utiliza termos que seriam, vamos dizer, de certa maneira, vagos ou imprecisos, o que permite uma valorização da figura do juiz, que é, em última análise, quem realmente diz o que está escrito. Depois de 10 anos, existe algum ponto nesse conjunto de regras do Código Civil que ainda precisa ser complementado ou modificado? Veja, Helena, a sociedade evolui. A cada dia nós estamos vislumbrando novos graus de complexidade nas relações humanas. E o Código Civil é, sem dúvida, o conjunto de normas de maior importância para a sociedade. É isso que vai regular, é o Código Civil que vai regular a nossa existência, desde o nascimento até a morte. As relações familiares, a sucessão, as relações obrigacionais, ou seja, tudo que se compra, tudo que se vende, um acidente que gere uma situação de responsabilidade civil ou indenização, tudo isso vai estar contido dentro do Código Civil, que é uma pessoa jurídica. Então, à medida que a sociedade evolui,
a legislação também necessita de uma evolução. E isso vem sendo feito, por exemplo, recentemente você teve a criação de uma nova pessoa jurídica, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, e foi acrescido um novo inciso no Código Civil, de maneira que as pessoas não precisassem mais buscar um sócio que muitas vezes não tinha uma affectio societatis, não queriam se associar, mas como a legislação, para que houvesse uma limitação da responsabilidade, exigia ao menos 2 pessoas para a criação de uma sociedade e a instituição de uma pessoa jurídica, agora a legislação permite que uma pessoa sozinha crie uma empresa individual de responsabilidade limitada que é dotada de uma personalidade jurídica. E para isso houve uma alteração, um acréscimo de um inciso no artigo do Código Civil que trata das pessoas jurídicas. Então, esses ajustes, essas adaptações, elas são corriqueiras e nunca vão acabar. Do que acontece no dia a dia. Eu costumo dizer que o Código Civil, ele rege a vida da gente de quando a gente nasce até quando a gente morre. Mas é assim, a partir do momento que você acorda, que você se levanta e se prepara para ir trabalhar, até o momento que você volta para sua casa, tudo o que a gente faz ao longo do dia está relacionado, tem a ver com o Código Civil. Correto? Correto. De certa maneira, não é, toda a atividade humana, todos os nossos comportamentos, eles são passíveis de serem regulados pelo Código Civil. Ocorreram algumas normas dentro do Código Civil que foram polêmicas, né? E uma delas era a questão da maioridade, descendo dos 21 para os 18 anos. Isso foi um ponto positivo? Hoje ainda precisa se pensar? Pode-se descer mais? Veja, Eliana, eu acho que isso... Ou se deu responsabilidade ao adolescente que está virando jovem e ele não estava preparado? Eu costumo me impressionar com o grau de precocidade dos jovens hoje em dia, né? Se você pensar há 20 ou há 30 anos, o nível de informação e mesmo de maturidade de um jovem, você vê que é integralmente distinto da realidade vivenciada hoje. E aí é o que eu digo, o Código veio a trazer para o direito o que já se verificava na realidade. Então, o Código anterior era de 1916 e seguramente uma pessoa com 18 anos de idade em 1917, quando entrou em vigor o Código anterior, não tinha as mesmas condições de agir no tráfego jurídico, na sociedade, como o jovem agora de 2012 e 2002, então, a época do início da vigência do nosso Código. Então, eu acho que é um ponto positivo e acho também que a tendência é que, dentro em breve, essa maioridade civil venha a ser reduzida, como, aliás, já se propõe, inclusive, no âmbito da responsabilidade penal, que é uma situação de muito maior. Reduzir para 16 anos. Pois é. Para 16 anos. Agora, fala-se também a possibilidade de se ter aí uma reformulação desse código? O que é que acontece? Isso é um aspecto, uma pergunta muito interessante, Helena, pelo seguinte. Foi um brasileiro que, pela primeira vez, por volta de 1870, Teixeira de Freitas, ele foi incumbido pelo imperador de fazer um código civil para o Brasil. Por quê? Nós só tínhamos o Código Comercial, que era de 1850. Em 1860 e pouco, o imperador chamou Teixeira de Freitas e pediu que ele fizesse um Código Civil. E Teixeira de Freitas começou aquele trabalho. Antes de 1870, ele concluiu que não seria possível fazer um Código Civil separado do Código Comercial e propôs, pela primeira vez na história, que houvesse a unificação do direito privado com um Código Civil abrangendo o direito comercial, uma única codificação. Isso depois veio a ser elogiado por autores italianos, Tullio Ascarella, Cesare Vivante. E em 1940, a Itália procedeu à unificação do direito privado. E nós, em 2002, é que seguimos essa sugestão pioneira de um brasileiro. E agora tramita no Congresso um projeto de lei para separar. Para separar novamente. Então, esses fluxos e contrafluxos são recorrentes, né? E é natural que em qualquer movimento legislativo haja uma onda de insatisfação, mas eu acho que é um ponto positivo. Eu acho que não há nenhum prejuízo em que o direito comercial venha a sofrer um tratamento mais específico em legislações esparsas, mas que se preserve o trabalho que foi feito e que durou tanto tempo. Rony, eu agradeço muito a sua participação e a gente espera poder ter você aqui de volta numa outra ocasião. Sempre às ordens, Helena. É um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Boa noite. E o Ponto de Vista chega ao fim. Se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar
www.facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter você pode mandar o seu recado, @PontoDeVista04. Até o próximo sábado.